Um web designer que faz um site otimizado para SEO, a gente pode chamar ele de um profissional de SEO? Oi, meu nome é Adriano Giannini, eu sou especialista em web design e marketing digital e eu já vi muita gente confundindo isso. O cara que faz um site com otimização para SEO é um profissional de SEO? E o profissional de SEO é o cara que faz sites otimizados? Se essa também é a sua dúvida, o vídeo de hoje é para você. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é SEO. Bom, SEO é um conjunto de estratégias que consistem em otimizações para posicionar bem ou melhor o seu site nos mecanismos de busca. Geralmente a galera fala é fazer o site aparecer no Google, muita gente fala é aparecer na primeira página do Google, mas de maneira técnica é um conjunto de estratégias de otimizações para que o seu site posicione melhor ou ranqueie melhor, como a gente fala, nos mecanismos de busca. Só que isso não envolve somente a criação de sites, ou seja, quando a gente fala em SEO, a gente não está falando somente de sites, a gente está falando de um conjunto de estratégias como o próprio conceito define. E quando a gente fala nesse conjunto de estratégias, tem o site, tem o blog e tem conteúdo. Ou seja, existem várias coisas que consistem nas estratégias de SEO e não só um site. Uma vez que você entende que existem os sites, existem os blogs, por exemplo, e o conteúdo, a gente consegue separar quem faz o quê. O web designer é o cara que faz o site ou o blog. Ele pode instalar lá o WordPress, pode criar um tema personalizado ou comprar um tema, enfim, depende de cada empresa. Esse papel quem faz é ele. A otimização do conteúdo, quem faz é o profissional de SEO. A produção de conteúdo normalmente é feita por um profissional de marketing de conteúdo. É muito comum um profissional de SEO fazer os dois, principalmente em equipes reduzidas, mas de maneira para que você entenda melhor o papel de cada um, existe o profissional de marketing de conteúdo, e existe o profissional de SEO e existe o web design. Porém, os três têm que entender de SEO, porque todos eles têm que ser otimizados. Eu posso fazer um site de uma maneira e posso fazer um site de uma outra maneira. Visualmente falando, eu posso criar dois sites idênticos, mas por trás, nos códigos, eu posso ter um site totalmente otimizado para SEO e outro não. Quanto mais bem otimizado, ou quanto melhor otimizado, maiores são as chances de ele ranquear no Google. Só que o conteúdo entra também nisso como parte muito estratégica. Por quê? Porque se a gente está falando em ranqueamento, a gente vai ranquear o quê? A gente vai ranquear um site. Só que um site não é uma coisa que ranqueia tão bem quanto o conteúdo. Não é à toa que toda vez que você precisa aprender alguma coisa, você pesquisa sobre o quê? Sobre o conteúdo. Um artigo, um curso, um vídeo, uma apostila, um e-book, que é tão comum hoje em dia, né? Isso é o quê? Isso é conteúdo. Quem produz esse conteúdo? Um profissional de marketing de conteúdo. Ele é otimizado para SEO porque tem a visão do profissional de SEO. É muito comum você contratar uma agência de SEO e ela pegar lá, por exemplo, 10 posts por mês que você já tem escrito no seu blog e otimizar e fazer esses posts ranquearem melhor, aparecer mais bem posicionados no Google, consequentemente você tem acesso. Mas então, por que um web designer que faz um site otimizado para SEO não é um profissional de SEO? A resposta é simples, porque SEO envolve estratégia. Vou comentar sobre o que eu faço, tanto de SEO quanto de web designer, para que fique muito mais claro. Esse conteúdo que eu estou produzindo para você e vários outros conteúdos que tem aqui no meu canal, não foram conteúdos feitos de forma avulsa. Ou seja, eu estava aqui, sei lá, o que é que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre o que é que o web designer talvez não seja um profissional de SEO. Aí amanhã eu vou falar o quê? Amanhã acho que eu vou falar sobre... sei lá, eu vou falar sobre os filmes da Marvel, mas o que tem a ver? Eu sou um cara que forma freelancers, que ensina eles a se posicionarem no mercado, e aí eu vou aqui e coloco um vídeo de personagens da Marvel. Isso é uma coisa que eu curto como pessoa, mas o que é que isso tem a ver? Nada. Tem a ver para o canal Omelete, por exemplo, que vive fazendo coisas sobre filmes e super-heróis. Para eles fazem todo sentido, para mim não. E por que não faz sentido? Você fala, Adriano, porque não é sobre isso que você fala. Exato. Os conteúdos que eu produzo, eles são estrategicamente pensados. E de onde vem essa estratégia? Da junção do cara de marketing de conteúdo com o profissional de SEO. A partir do momento que eu enxergo que o meu público precisa tirar essa dúvida, e eu tenho certeza que se você curtiu um vídeo, você vai curtir vários outros aqui no canal, é porque foi feito um mapeamento que a gente chama de definição de persona, e eu entendi que você, que é a minha persona, tem necessidade de aprender vários conteúdos que eu tenho para oferecer. Então percebe que tem uma visão estratégica, o web designer não faz isso, não é da função dele fazer
e grande maioria não faz nem ideia de como isso funciona. A forma como esse conteúdo vai ser produzido, os títulos que eu escolho para colocar aqui no YouTube ou lá no blog, não são escolhidos à toa. Existe um planejamento para que a gente escolha o título, porque é assim que você e outras pessoas estão buscando. Mais uma vez a gente está falando de quê? De estratégia. Estratégia de produção de conteúdo, de apresentação desse conteúdo e de escolher as melhores palavras, porque são essas palavras que as pessoas buscam. Percebe que isso não é função de web designer? Só que, claro, se eu fizer tudo isso e o site não estiver otimizado para SEO, o blog não estiver otimizado para SEO, isso vai me atrapalhar bastante. Talvez agora você tenha percebido, então é por isso que o WordPress ele aparece tanto no Google, porque o WordPress já é nativamente absurdamente otimizado para SEO. Ou seja, quando você junta a otimização de conteúdo mais a otimização do WordPress propriamente dita, aí ele ranqueia muito fácil, porque o Google entende muito bem os conteúdos que estão lá no WordPress. Então, para que a gente entenda, finalizando o vídeo, concluindo o que a gente falou, o web designer tem um papel importante sim, mas não é um papel estratégico. Ele tem que fazer o site otimizado para SEO, e se você é um web designer que faz ele otimizado para SEO, isso é um baita diferencial. Mas a parte estratégica de SEO, de fato, fica com o profissional de SEO e talvez com o profissional de SEO e de marketing de conteúdo. Você vai encontrar várias agências do mercado de SEO, de marketing de conteúdo ou agências que fazem as duas coisas, ok? Então espero que eu tenha conseguido explicar quais as diferenças entre um e outro, porque que um não é outro e vice-versa. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e a gente se vê, claro, em vários outros vídeos aqui no canal, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.